Queridos irmãos e queridas irmãs, chegamos ao momento de pregação, direto da Rádio Serrana, na cidade de Cunha, São Paulo. O tema de hoje chama-se O Templo do Espírito Santo. O Templo do Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículo 22 a 31, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 22 a 31, o apóstolo Paulo nos escreveu assim: De pé, no meio do aerópago, Paulo tomou a palavra. Atenienses, em tudo eu vejo que sois extremamente religiosos. Com efeito, observando ao passar as vossas imagens sagradas, encontrei até um altar com esta inscrição: Há um Deus desconhecido. Pois bem, aquilo que adorais sem conhecer, eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão humana. Também não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois é Ele que dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só homem, Ele fez toda a espécie humana, para habitar sobre toda a face da terra, tendo estabelecido o ritmo dos tempos e os limites de sua habitação. Assim, fez para que buscassem a Deus e talvez as apalpadelas o encontrassem. A Ele que na realidade não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dentre vossos poetas. Também nós somos a sua linhagem. Sendo, pois, a linhagem de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro, prata ou pedra, trabalhos pela arte e imaginação do homem. Mas Deus, sem levar em conta os tempos da ignorância, agora faz saber à humanidade que todos, em todo lugar, devem converter-se. Pois Ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça, pelo homem a quem designou. Mostrou a todos que Ele é digno de fé, ressuscitando-os dos mortos. Na primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo nos escreve, em primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Capítulo 6, versículo 19, 1 Coríntios. O apóstolo Paulo nos escreveu assim: Acaso ignorais que vosso corpo é templo do Espírito Santo, que mora em vós e que recebestes de Deus? Amém. Queridos irmãos e queridas irmãs, nós estamos falando das Sagradas Escrituras, da Bíblia Católica, da Bíblia Evangélica, das Sagradas Escrituras. Lá em Atenas, quando o apóstolo Paulo esteve passando por lá, ele viu muitas imagens, muitos deuses, e viu também uma inscrição. Paulo, ao conversar com uma grande multidão numa praça pública, no aerópago, ele disse assim: Atenienses, em tudo eu vejo que sois extremamente religiosos. Em tudo eu vejo que sois extremamente religiosos. Nós estamos falando de religião, de doutrinas, da fé religiosa. Atenienses, em tudo eu vejo que sois extremamente religiosos. Com efeito, observando ao passar as vossas imagens sagradas, ao passar pelas vossas imagens sagradas, encontrei até um altar. Encontrei até um altar com esta inscrição: há um Deus desconhecido.
em todas as suas imagens sagradas, eu vejo que existe uma inscrição num altar que diz: há um Deus desconhecido, um Deus espírito desconhecido. Pois bem, aquilo que adorais, aquilo que vocês adoram sem conhecer devidamente, eu vos anuncio. Eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão humana. Vou repetir, queridos irmãos. O Senhor do céu e da terra não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus é espírito e ele não habita em objetos feitos por mão humana. Também não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa. Pois é ele que dá a todos vida, respiração e tudo mais. Deus não pode ser servido ou carregado por um ser humano, queridos irmãos. Porque é Deus que dá para a gente vida, respiração e todas as coisas. É Ele que nos sustenta. Sendo, pois, a linhagem de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro, prata ou pedra, trabalhos pela arte e imaginação do homem. Não se pode, queridos irmãos, comparar o Deus vivo, o Deus todo-poderoso, com a criação de obras, de imagens de ser humano, comparadas a ouro, prata, palha, pedra ou qualquer coisa parecida, queridos irmãos. Pela imaginação do artista, do ser humano. Tempos da ignorância do ser humano, agora faz saber à humanidade que todos, em todo lugar, devem se converter. Vocês precisam se converter, toda a humanidade. Voltar a Deus de coração sincero, reconhecer Deus Espírito e adorá-lo, louvá-lo e venerá-lo em Espírito e verdade. Pois Deus estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça, pelo homem a quem designou. O homem a quem Deus designou para julgar o mundo com justiça é o Filho amado de Deus, Jesus Cristo, o Senhor dos senhores, Rei dos reis. É Ele que vai julgar. Mostrou a todos que Ele é digno de fé, ressuscitando-o dos mortos. É Jesus, irmãos. Queridos irmãos, o que eu estou ensinando vocês é que muitos de vocês são extremamente religiosos. Então vocês criam imagens, ídolos e o adoram. Vocês criam o Espírito Santo em forma de objeto e adoram. E Deus está dizendo para vocês, através do apóstolo Paulo, que isto é idolatria. Idolatria. Pois Deus é Espírito e os verdadeiros adoradores de Deus devem adorá-lo em espírito e verdade. O apóstolo Paulo fala também: acaso ignorais que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que mora em vós e que recebeste de Deus? Vocês estão ignorando que o Espírito Santo, ele habita em nós, que somos templo do Espírito Santo, e que é Ele que nos carrega, é Ele que nos dá vida, respiração e tudo mais? Vocês ignoram isso?
Mas muitos dão valor a imagens, a símbolos religiosos. Colocam a religião em cima da palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. Então, queridos irmãos, haverá um dia do juízo. Um dia do juízo, o Senhor do Senhor, Rei dos Reis, a quem foi constituído pelo próprio Deus e Pai, Jesus Cristo nosso Senhor, irá julgar a cada um que comete a idolatria. Porque Deus é Espírito e nós somos templo do Espírito Santo. Amém.